A lenda sombria da Estrada de Congonhas. Há caminhos que escondem mais do que poeira e curvas perigosas. Alguns carregam histórias de dor, desaparecimentos e segredos que o tempo não conseguiu enterrar. Entre os moradores do interior de Minas Gerais, há um nome que ainda ecoa com medo: a Estrada de Congonhas. De dia parece uma estrada como qualquer outra, mas à noite, os que ousaram cruzá-la contam histórias tão perturbadoras que se espalharam como uma maldição. Hoje você vai conhecer a lenda sombria da Estrada de Congonhas. Um relato que mistura realidade, tragédia e o inexplicável. A Estrada de Congonhas foi aberta ainda no século XIX, durante o auge do ciclo do ouro em Minas Gerais. Naquela época, carretas puxadas por bois e tropeiros seguiam o caminho em busca de riquezas. Mas o que deveria ser apenas uma rota de passagem logo ganhou má fama. Tropeiros começaram a relatar aparições de figuras humanas paradas no meio da estrada. Homens de chapéu, mulheres com vestidos rasgados e até mesmo crianças que surgiam de repente e simplesmente desapareciam diante dos olhos atônitos dos viajantes. Com o tempo, acidentes misteriosos começaram a acontecer. Carroças despencavam em curvas onde nunca havia falha. Cavalos se assustavam do nada, como se vissem algo que os olhos humanos não conseguiam enxergar. O local passou a ser chamado pelos mais antigos de Caminho dos Mortos. Décadas depois, já com a estrada asfaltada, um episódio trágico selou sua fama. Na noite de 12 de julho de 1965, um ônibus que transportava trabalhadores voltava de uma festa em Congonhas. Eram quase meia-noite quando o motorista perdeu o controle numa curva fechada. O veículo capotou várias vezes até parar numa ribanceira. Foram 27 mortos naquela noite, quase todos esmagados ou presos entre as ferragens. Moradores que correram para ajudar relataram algo estranho. Antes mesmo de chegarem ao local, ouviram gritos de socorro que vinham da mata. Mas quando encontraram os destroços, a maioria já estava morta. Alguns juram que até hoje, nas madrugadas de julho, ainda se ouvem os mesmos gritos ecoando no trecho onde o ônibus caiu. Desde então, motoristas começaram a evitar passar por ali à noite. Na década de 80, começaram os relatos sobre uma aparição perturbadora. Vários caminhoneiros disseram ter visto um homem vestido de motorista de ônibus, sempre na beira da estrada, pedindo carona. O detalhe é que sua roupa estava ensanguentada e rasgada, como se tivesse saído de um acidente. Um caminhoneiro chamado Arlindo relatou em depoimento à rádio local que parou para ajudá-lo numa noite chuvosa. O homem entrou na cabine, sentou-se no banco do passageiro, mas minutos depois, quando Arlindo olhou de relance, o banco estava vazio. O detalhe mais macabro é que o assento ficou molhado de sangue fresco. Arlindo abandonou a viagem naquele dia e nunca mais atravessou a Estrada de Congonhas depois do pôr do sol. Pesquisadores de história oral descobriram que, muito antes do acidente do ônibus, já existia um segredo guardado sob o asfalto. Moradores mais velhos contaram que, em meados de 1800, um pequeno cemitério de escravizados foi construído próximo à estrada. Com o tempo, as marcas do cemitério foram apagadas. Não havia lápides, apenas covas rasas cobertas por pedras. Quando o governo asfaltou a região, ninguém respeitou aquele solo. O asfalto foi feito diretamente sobre o local, sem qualquer tipo de remoção. Reza a lenda que os espíritos dos que ali repousavam nunca aceitaram o esquecimento, e que por isso a estrada se tornou palco de fenômenos inexplicáveis. Em 1998, um caso chocou a cidade. 3 jovens voltavam de um baile em Congonhas para Ouro Preto. Eles ligaram para os pais antes de sair, dizendo que estariam em casa em menos de meia hora, mas nunca chegaram. O carro dos rapazes foi encontrado 2 dias depois, tombado dentro da mata, a poucos metros da estrada. Todos estavam mortos, sem marcas de luta, mas com expressões de pavor congeladas no rosto. Os investigadores concluíram que o motorista simplesmente perdeu o controle, mas os familiares juram que o carro estava estranhamente preservado, sem sinais de colisão que justificassem tantas mortes, como se algo invisível tivesse sufocado os 3 dentro do veículo. Motoristas atuais ainda contam histórias aterrorizantes. Uma mulher de vestido branco aparece subitamente no meio da pista. Quem tenta desviar acaba saindo da estrada. Crianças correndo são vistas na beira do asfalto, mas desaparecem quando alguém se aproxima.
E há quem diga que em noites de lua cheia, pode-se ver um ônibus antigo parado no acostamento, com passageiros olhando fixamente pela janela, passageiros que não existem. Um policial rodoviário aposentado revelou que, certa madrugada, ele mesmo viu esse ônibus. E quando ligou a sirene para se aproximar, o veículo simplesmente sumiu no ar. Nos anos 2000, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Entraram na estrada de madrugada, levando câmeras e velas para chamar os espíritos. Nunca mais foram os mesmos. 2 deles abandonaram os estudos, alegando ouvir vozes constantemente. Um terceiro foi encontrado semanas depois, dormindo na beira da estrada, murmurando frases desconexas. O único que nunca mais voltou foi o líder do grupo. Seu carro foi achado em perfeitas condições, parado na curva do acidente de 1965. Mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Moradores afirmam que esses jovens tentaram realizar um ritual de invocação sobre o antigo cemitério esquecido e que algo foi despertado naquela noite. Hoje a estrada de Congonhas ainda é utilizada diariamente, mas quando a noite cai, poucos têm coragem de atravessá-la sozinhos. Taxistas evitam corridas para aquela região. Caminhoneiros preferem dar voltas longas para não cruzar o trecho amaldiçoado. E moradores aconselham, se precisar passar por lá, nunca olhe pelo retrovisor. Dizem que, se você olhar, pode ver alguém sentado no banco de trás do seu carro. E se enxergar, não há como se livrar dele. A estrada de Congonhas não é apenas um pedaço de asfalto. É um lugar onde tragédias reais se misturam a lendas, onde o passado não foi enterrado. E talvez nunca seja. Se você um dia decidir cruzá-la, lembre-se, o maior perigo pode não estar nas curvas fechadas, mas sim nas sombras que caminham ao seu lado. E quando a noite for mais silenciosa, talvez você escute um grito distante, um ônibus que nunca chegou ao destino, ou o som de passos atrás de você, mesmo que não haja ninguém lá.